Todas as coisas nesse mundo podem passar, menos a palavra de Deus. Hoje nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler os detalhes do reinado do rei Ezequias, a vinda do rei Senaqueribe, o rei da Síria, contra ele. Deus havia dito, depois da doença, que iria livrá-lo. Ele tinha mais 15 anos, mas ele cometeu um sério erro, lembra-se? Ele mostrou todo o tesouro do templo, da casa dele, do palácio, para aqueles enviados da Babilônia. Vamos ver as consequências, porque Deus o advertiu muito seriamente. Vamos então pedir antes de tudo a direção? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui para meditar na Tua Palavra. Fala comigo, fala com essa pessoa que está agora também junto comigo a meditar na Tua Palavra. Que ela seja revelada e fortalecida também com todo o ensinamento que o Senhor nos dá através da Tua Palavra. Amém. Então, versículo 1 de 2 Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro, quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Agora imagine, ele está aqui levantando o muro, tapando as brechas. Vamos traduzir isso para nós. Assim como a nossa vida espiritual, ela também é um reinado, Quando a gente fala para Deus no Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Então, nós passamos a ser súditos do reino do Senhor Jesus. Então, imagine que a nossa vida espiritual está assim, um muro cheio de brechas, por onde o inimigo pode passar facilmente. E continuando no 6, e pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, antes, ele diz assim do 2 ao 6, vendo que ele vinha, Ezequias viu que Senaqueribe atacaria Judá, por isso não ficou passivo à sua espera. Ele sabia que viria uma guerra, por isso elaborou estratégias para dificultar que os inimigos encontrassem condições favoráveis. Assim, ele tapou as fontes de água para impedir que os assírios tivessem esse recurso disponível. Isso dificultaria que eles se estabelecessem na região por muito tempo. Além disso, todo o muro da cidade foi restaurado a fim de aumentar a proteção. Seguindo para o 7, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Comentário do 7 e 8. Esforçai-vos. A cidade se preparou para o ataque, mas Ezequias falou com o povo que o mais importante era manter a fé no Altíssimo. Dele viria a proteção que Judá precisava diante do grande exército assírio. A melhor preparação para resistir aos inimigos e às afrontas está em se manter fiel, confiante e pleno de fé no Senhor. Então, assim também somos nós diante das circunstâncias. Quando você deixa de olhar para Deus e começa a olhar para os problemas, as circunstâncias, a consequência disso é você afundar na dúvida. Quando você olha para Deus, olha para a palavra dele, então você começa a entender que mais forte ou maior é aquele que está com você do que aquele que está nesse mundo. No 9, depois disto, Senaqueribe, rei da Síria,
enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis com todas as suas forças. E Ezequias, rei de Judá, e todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: Em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para vos entregar para morrerdes à fome e à sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a seu Deus da minha mão? Então aqui ele tocou no assunto principal, né? Ele atacou o próprio Deus. Se os deuses daquela nação não pôde livrar eles das mãos dos assírios, então ele jogou a mesma conta. Olha, esse Deus que vocês servem também não vai poder te livrar. No 14, qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pode livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar a seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações das terras não livraram seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. O comentário diz: não livrará da minha mão. As ameaças de Senaqueribe tinham o objetivo de intimidar e roubar a confiança do povo no Altíssimo. Ele zombou do Senhor dos exércitos, pois se considerava maior do que ele. O medo e a ansiedade tendem a abalar a fé e promover a rendição aos problemas. Os Senaqueribes deste mundo continuam a afrontar em forma de crises familiares e financeiras, enfermidades e perdas e etc. Mas quem crê que Deus jamais o desamparará, além de receber o livramento, encoraja aqueles que sofrem ao seu redor. E Deus permitiu que Senaqueribe viesse contra Judá para que eles pudessem ter um testemunho. Agora, Deus pode livrá-los. E vai ficar em evidência o Deus de Israel. Vai ficar em evidência quem livrou ele. Então, imagine, as outras nações que sabiam do poder desse rei, né, e que temiam a ele, vão passar a temer o Deus de Israel. Então, entendeu qual é o sentido? As pessoas que conhecem você vão questionar você por que você ficou doente, porque você se separou, porque você foi despedido, porque sua empresa fechou. Os problemas que vieram vão te questionar: cadê seu Deus? Mas não se importe com isso, nem se importe com as perguntas. Quando você for abençoado, todos também vão saber que foi Deus quem fez. 18. E clamaram em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para o atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falando do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. Envergonhado voltou à sua terra e, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. O comentário diz: envergonhado. O clamor do profeta Isaías e do rei Ezequias foi atendido e o Senhor enviou um anjo que destruiu os inimigos de Judá. O poder divino feriu a arrogância de Senaqueribe. É isso que acontece com aqueles que presunçosamente desafiam o Deus vivo e os seus servos.
O Altíssimo livrou seu povo das mãos de Senaqueribe, e os poucos que restaram do seu exército voltaram à sua terra envergonhados e derrotados. E não apenas isso, bastava, ele foi morto pelos próprios filhos, né? Esse rei. Então, que forte, né? Nós já lemos isso, inclusive, no livro de Isaías, já sabemos qual foi o resultado. Agora, continuando, no 23. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Como eu havia dito, né? Quem ficaria em evidência agora? A glória seria de Deus. Mas aqui ele comete o erro, né? No 24, naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande ira do Senhor não veio sobre eles, nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Também de armazéns para a colheita do trigo, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades, possuía ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas obras, as boas obras, eis que estão escritos no livro do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Duas palavras eu achei interessante nesse capítulo, né? Do que a gente leu agora. Que Deus, ele provou a Ezequias quando foi aqueles emissários de Babilônia e quando ele ficou doente, né? Ele exaltou o seu coração. Quer dizer, Deus permite, às vezes, uma situação como essa de doença, que é para abalar nossas estruturas e nós despertarmos. Porque talvez aquilo que nós estamos pensando que está tudo bem, está nos levando para nos perder. Segundo Crônicas 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e os serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçaria, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. O comentário do 1 ao 6, Manassés desprezou todo o legado do seu pai. Ele foi um homem cruel que trouxe de volta a idolatria à nação por meio de sacrifícios humanos e da profanação do templo, mas na sua grande dor se lembrou dos ensinamentos do seu pai sobre o Todo-Poderoso. Assim se humilhou perante ele. O perdão do soberano Deus está ao alcance de todos, mas apenas aqueles que se arrependem dos seus pecados e os abandonam são perdoados e têm a vida
transformada. Então, ele sabia que ele poderia fazer o correto, mas ele escolheu fazer o errado, né? Foi uma escolha. Assim também toda gente que hoje tem a condição de escolher entre o certo e o errado, e ela escolhe o errado, porque ela está seguindo o coração dela enganoso. No 7, também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. Então, a condição foi quebrada. Então, quem quebrou a aliança? Não foi Deus, foi o homem. Então, quando o homem quebra, pode aguardar as consequências, mas não é punição de Deus, foi a escolha que ele fez. Olha o 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Então, Deus ainda falou, Deus ainda tentou consertá-los, mas eles ignoraram. Quer dizer, Deus ainda tentou alertar, mas sabe quando a pessoa está pouco se importando? Né? Ela quer mais é curtir aquele momento. 11. Assim, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale à entrada da porta do peixe e ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios de oferta pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhes falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então veja que a escolha que ele fez trouxe sérias consequências que ele mesmo, quando se converteu, depois não conseguiu mudar. Então, o declínio de Judá. Ele levou o declínio completo. Assim tem muitas pessoas, né? Que estavam bem, mas deram ouvidos às vozes desse mundo, se afastaram da fé, e aí foram viver, curtir a vida lá fora. Para essas pessoas depois retornarem para a casa de Deus, o sacrifício é ainda 3 vezes pior, porque é mais difícil, né? A pessoa voltar à comunhão, à fé, porque lá no íntimo dela vai vir aquela voz dizendo: você já sabe de tudo, você desprezou, você não priorizou a Deus, você já sabe a verdade, para você não tem mais jeito. Então o diabo aproveita a situação da caída da pessoa para massacrar ela. Mas nós temos que olhar para a Bíblia. Quando a Bíblia fala, por exemplo, a palavra de Deus fala do filho pródigo, ele fez a mesma coisa. Ele estava na casa do pai, estava bem, mas ele decidiu pegar a herança e ir embora. Só que quando ele voltou de rastros, destruído. Quer dizer, teve jeito para ele. Se teve jeito para ele, não vai ter para quem se afastou? Vai.
mas essa pessoa precisa lutar com todas as forças. No 21, tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito, e a serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara, antes multiplicou Amon os seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. O comentário final diz: Amon em seu reinado fez o que era mal, pois seguiu os passos iniciais do seu pai Manassés. Mas ao contrário deste, Amon não se humilhou nem se arrependeu diante do Altíssimo. Ele reinou apenas 2 anos antes de ser assassinado pelos próprios servos e assim pereceu na sua incredulidade. De igual modo, há pessoas que insistem em seus maus caminhos. Elas têm prazer no pecado e vivem como se o dia da sua morte nunca fosse chegar. No entanto, viver voluntariamente na desobediência afasta o ser humano de Deus e sem arrependimento segue rumo à perdição eterna. Quando a pessoa decide ser desobediente, ela está escolhendo o caminho mau e ela está escolhendo o caminho mais difícil, o caminho das trevas. Bom, eu não sei qual é a sua condição. Eu sei que você tem condições de mudar o rumo, a história da sua vida, entregando ela para o Senhor Jesus e começando com uma nova vida. Tá certo? Deus abençoe você. Põe o seu gosto no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém e, claro, se inscreve aí no nosso canal. Fique bem.